E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Respondam, comentem, dê o seu like, compartilhe. Permita-me compartilhar rapidamente uma palavra, uma reflexão no teu coração. Quem sabe você precisa comer desse pão e beber desta água. Uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu vou tentar resumir. É difícil demais quando você está transbordando e você tentar reter isso. Não é bom. Quanto mais nós semeamos, mais ele nos concede semente para semearmos e não deixa faltar. Mas vamos lá. Diante de um contexto, em Mateus capítulo 5, no versículo 16, eu vou ler aqui com vocês, diz assim a palavra: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nossa, que palavra! E diante dessa palavra, diante desse contexto, de nós sermos o sal da terra, a luz do mundo, resplandecermos diante dos homens. Há uma temática que eu quero colocar dentro desse texto, legados de amor. Legados de amor. Deixa eu tentar resumir isso aqui para você entender um pouco. Que, na verdade, o legado em si, no termo jurídico, é uma disposição de uma vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixo ou uma ou mais coisas determinadas. E no termo ou de forma, por uma analogia, um ente querido, possivelmente, pode ser um bem ou uma missão confiada a alguém por pessoas, que este assim o deixa a ponto de morrer. Vamos entrar bem devagar nisso aqui para você entender. Então, resumindo isso, essa palavra é que o que é passado às gerações que o seguem. É um legado que a gente deixa, é passado às gerações que o seguem. Diante desta palavra, os sinônimos, é aquilo que se transmite às gerações seguintes, uma herança deixada, uma herdade, um patrimônio, enfim, um testamento. Eu vou pular aqui 10 legados de coisas certas, de coisas determinadas, de coisas comuns, de coisas alheias, de coisas localizadas, de alimento, do usufruto, do alternativo, do crédito e da quitação. Vamos pular isso. A questão que dentro desse contexto, há um texto em 2 Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo de 1 ao 5, mas o versículo 5 nos
nos deixou a instrução de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele escreve: lembra-me de sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, em você, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Isso aqui mexeu fortemente comigo. De alguém que já se foi, mas que deixou um exemplo de fé não fingida. E Paulo está despertando isso em Timóteo, trazendo ele à lembrança, e que ele assim dá esse incentivo em saber que Timóteo ele está permanecendo firme nesta fé. A fé, então, dentro desse contexto, ela não é herdada, mas é compartilhada. Um exemplo a ser vivido. E quando encorajamos as pessoas próximas a nós a ter esperança em Jesus, oferecemos a ela um legado de amor. Essa é a temática. Por meio de um simples bilhete, possivelmente, ou uma palavra, um folheto que seja, quando compartilhamos a nossa fé, compartilhamos o maior tesouro de todos. Isso me levou a refletir a muitas coisas. E pega isso aqui para me resumir, é que segura, vou cortar aqui, é que pegue o derby da a cidade onde Paulo ali habitava na sua segunda viagem missionária, e ali onde ele conheceu Timóteo, que vai registrar isso em Atos capítulo 16. Mas vamos pular isso e vamos ver o significado de Lloyd, que foi a sua avó, e Eunice, sua mãe. Lloyd significa uma mulher forte. Dentro do seu nome, significado é uma mulher forte. Possivelmente o jeito de uma pessoa esforçada, né, com grande capacidade para lutar pelos seus objetivos. Eunice, dentro do seu nome, tem um significado que é a que alcança boa vitória, ou vencendo gloriosamente. Esses dois exemplos, Paulo está chamando a atenção de Timóteo a um legado que foi deixado. É bem verdade que alguns textos de João, Jesus ele vai dizer que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vier fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igual ou igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra tudo o que faz. Olha essas palavras de Jesus diante de João capítulo 5, versículo 19 ali. E diz que ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vós maravilheis.
Outro contexto vai dizer, eu vou pular isso aqui também, mas ele vai dizer em João capítulo 12, versículo 49 e 50, vai dizer: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento, e sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna, porque o que eu falo como o Pai me tem dito. Aí João capítulo 14, versículo 10, ele vira para os seus discípulos diante de uma pergunta, um questionamento de Filipe: mostra-nos o Pai, que nos basta. Ele vai dizer: não creste tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Entenda que se então uma demonstração, um exemplo a ser seguido, a ser feito ou a ser falado, isso me fez a refletir de que, na verdade, primeiro, a paternidade é que gera um filho e deixa um legado para cada etapa da vida dos filhos. Diz dentro do texto de Gênesis 1, 27 ou Gênesis 5, 1, que Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança. Já diz o texto: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Entenda que quando Deus olhou para a terra, vou resumir isso aqui, eu quero resumir isso aqui. Ele disse: produza a terra segundo a sua espécie, as árvores, os animais em si, e assim foi feito. Ele olhou para o mar e diz: produza segundo a sua espécie, e assim foi feito a produção dos animais em si, a procriação. Sendo que quando ele formou o homem, disse: façamos a nossa imagem e semelhança. Pega isso aqui, é bem simples, mas objetivo, em que todos os seres foram reproduzidos na terra em si. Ele sendo tirado dessa existência, ele não tem mais vida, porque ele não consegue ter vida fora daquilo em que foi gerado ou em quem foi reproduzido. Então, se você pegar qualquer animal que em si foi produzido segundo a espécie da terra e tirar ele e lançar na água, ele não consegue ter vida. Se você pegar um animal que foi produzido segundo a espécie do mar e tirar ele de lá, de que segundo ele foi produzido, ele não terá vida ou não consegue manter-se vivo fora da sua existência em que foi produzido. Agora pega isso, um homem, fora da sua reprodução, imagem e semelhança, ele não consegue manter-se vivo ou existente. Pegou isso? Então por isso esse tão plano redentor, para trazer o homem
ao seu lugar de origem e de existência na presença de Deus. Eu vou pular algo aqui, porque para vergonha do inimigo das nossas almas é que pensava ele que para o homem não teria mais jeito, uma vez que ele próprio transgrediu ou usurpou-se ser igual ou maior, fazer-se o seu trono acima do de Deus. Ele foi estipado, retirado dali, lançado na terra. Pensara ele que da mesma forma não teria como o homem ter a oportunidade, melhor dizendo, que uma vez ele levando o homem a transgredir, desobedecer a Deus, diante do princípio no jardim, de um limite de Deus, pensara ele que para o homem também não teria oportunidade, mas só que para a vergonha dele, Deus lançou que sobre a mulher nasceria um que esmagaria a cabeça. Ele morderia o calcanhar, mas ele pisaria sobre a sua cabeça, ou ia aniquilar ele de uma vez por toda. E diante dessa palavra lançada, profética, mas não só essa, quando o homem em si, no primeiro ato ali, imediato, em sua consciência, quando ele olha para a mulher, ou a mulher olha para esse homem, eles percebem que estavam nu. Quando eles percebem isso, eles vão pegar uma folha de uma árvore, de uma figueira, e vão se vestir. Só que quando Deus chega no lugar, como toda tarde passava ele no jardim, a questão é, Deus não deixou de... Eu não vou entrar nisso aqui não, vou pular isso. Deus não deixou de passar pelo lugar, apesar de o homem já ter transgredido. Deus passa pelo mesmo lugar, o mesmo horário, a mesma tarde na virada do dia, só que a questão é que o homem não está lá, Adão não está lá, Eva não está lá, e ele vai perguntar: onde tu estás? E ele vai dizer que se esconde, e ele vai perguntar: porventura tu comeu da árvore? E ele, em vez de confessar, ele vai apontar. A mulher, em vez de confessar, ela vai apontar. Só que Deus em si, em todo esse acontecimento, ele vai pegar uma pele de um animal e vai vestir o homem, uma vestimenta duradoura, resistente. Entenda que uma folha, ela seca e a vergonha volta a aparecer. É uma visão de curto prazo. Só que Deus pega a pele de um animal, imediato já se demonstra que houve um sacrifício. Só que algo dentro desse acontecimento é uma visão ao longo prazo de um cordeiro, que João, quando viu, ou quando todo o contexto de Moisés em si, mas vamos pular isso, é que quando João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pegou tudo isso, entendeu tudo isso, contexto? E resumindo isso agora, diante do texto que nós lemos, é que
Mateus 5, 16, que nós lemos no início, Deus quer que essa luz resplandeça entre os homens, para que vejam as nossas obras. Em meio a essas obras, o nome do Pai seja glorificado. Entenda que quando... Deixa eu tentar passar isso aqui ainda para vocês. Deus, quando Ele olha a nossa luz diante dos homens, nós viemos resplandecer isso, sendo que para que o nome dele seja glorificado. Pega isso aqui. Há 3 exemplos que eu vou usar para você aqui rápido. De Naamã, que era, diz o texto, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento dos sírios, e era varão, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Um homem de muito respeito era este varão homem muito valoroso. Entenda aqui que está trazendo sempre a sua origem, homem. Esse ser que disse Salmo 113 que o Senhor conhece as nossas estruturas e as nossas limitações. Sendo que, porém, o fato de ele estar, não deixa de a Bíblia falar ou relatar quem de fato ele é. Um homem que se chama Naamã, chefe do rei da Síria, homem de muito respeito, porque por ele o Senhor dera ao seu Senhor muitos livramentos, muitas vitórias, e era este um varão muito valoroso. Porém, ele estava leproso. Eis a questão. Pelo fato de a pessoa estar, nós olhamos e esquecemos do que de fato ela é. O fato de você estar diante da visão do contexto de quem te conhece, ou quem sabe de fato quem você é, você não deixa de ser quem você é, pelo fato de que você está sendo no momento. Ou o que você está trazendo isso, eu analisando o contexto de algo que eu aprendi, é que o que você é, de fato, não deixa de que você seja quem de fato você... Vou repetir de novo. O fato de que quem você está sendo, ou exercendo algo, uma posição, uma função em si, não deixa que você deixe de ser quem você é. Entendeu isso? O fato de você estar exercendo algo, isso não vai deixar que você deixe de ser quem você é. Eu estou tentando resumir, passar que você entenda isso. Observe outro exemplo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Pegou isso aqui? Que entre os fariseus havia um homem, que ele era homem, e ele estava exercendo uma função, príncipe, por nome de Nicodemos. Mas quando ele esteve com Jesus à noite, e foi ter com Jesus à noite, Deus olhou para ele
dependente do que ele estava exercendo diante da visão de Deus para ele, ele apenas é de fato quem ele é. Um homem que precisa nascer de novo, ser novamente gerado, para que possa ver e entrar no reino. Em toda aquela explicação meio complexa para ele, o Senhor vai lhe perguntar, em meio à pergunta dele, para resumir, ele vai dizer: como eu dizendo acerca das coisas terrestres, você não entende, ainda mais se eu vos falar das coisas celestiais. Outro exemplo é que em João capítulo 9, vai nos trazer que havia ali um homem cego de nascença. O que eu quero trazer que você entenda isso é que a enfermidade é que a posição de Nicodemos, ou que o porém, em meio a todo o trajeto de Naamã, quando a Bíblia relata ou fala sobre essas pessoas, está sempre colocando a sua origem, sua natureza humana de homem, desse ser, a imagem e semelhança, e que está trazendo ali que ele não deixa de, diante da visão daquele que o conhece, ele não deixa de ser quem ele é pelo fato daquilo que ele está fazendo, ou pelo fato daquilo que ele está vivendo naquele momento. Ele continua diante daquele que o conhece, tendo o mesmo valor, tendo o mesmo respeito, como contexto de Naamã, ao seu Senhor. Entendeu isso aqui? Eu vou parar. Eu anotei tanta coisa, mas eu vou parar. É que para você entender, se você não entendeu até agora, você vai entender agora. Vou parar em 2 minutos. Livro de Lucas, capítulo 15. Eu gosto desse texto, muitas mensagens eu reflito sobre esse capítulo, mas é que qual é o homem e qual é a mulher? Entenda que quando Jesus está se referindo ao homem, qual é o homem que não se alegra? Qual é a mulher que não se alegra? Mas entenda que dentro do contexto da Bíblia não está dizendo quem de fato ele está sendo, mas a sua origem de quem ele é. Qual é o homem? Pelo exercício da sua função, nós distinguimos que há um pastor, porque tendo 99, foi em busca da uma perdida. Isso aqui é forte demais. Eu não vou nem entrar dentro do contexto dessa mensagem aqui, porque o que você é, de fato, muitas das vezes, as perdas é para nos revelar, trazer a nossa origem de quem nós de fato nós somos, e não por o exercício da função que exercemos somente. Que a grande verdade é que muitos exercem ou estão em exercício da função, mas não estão sendo de fato quem elas é, ou deveria ser pelo exercício da função somente, mas não só pelo exercício, como muitos também são só pelo exercício da função que se tem ou que está sendo, acaba sendo coerente, mas que de fato ela não é aquilo fora do exercício da função. Eu vou pular isso. Qual é a mulher? Pela perda e pelo exercício dessa função, da alegria que traz, subentende todo o contexto de uma cultura judaica, do valor representativo daquela dracma, de um contrato, de uma aliança, de um pré-noivado, de um noivado, um pré-casamento, diante do contexto judaico.
Então ela é uma mulher. Qual é a mulher? Qual é o homem? Pega isso aqui, tá bom? Há um legado. É que nós, primeiro as nossas obras, nós viemos glorificar o nosso Pai que está no céu. As nossas obras têm glorificado o nosso Pai que está no céu? Independente, entenda todo o contexto que eu tentei te explicar, independente do exercício, não é o que fato você está exercendo, não é o que fato você está passando, não é o porém das circunstâncias que você está vivendo no momento. Porque entenda que o momento não define a sua história, mas quem de fato você é, isso define a sua história. Pedro dá-nos exemplo muito grande disso. Pelo fato do momento de ele ter negado 3 vezes, ter muitas outras coisas. Davi, enfim. Mas quem de fato você entendeu de tudo isso que você é? Filho de Deus, gerados por Deus, criado à sua imagem e semelhança, para que essa luz resplandeça entre os homens e o nome deles seja glorificado. Tá bom? Vou parar, já falei muito. O maior vídeo é muita coisa boa. Vou tentar resumir isso em 5 minutos, em 10 minutos. A gente está transbordando demais. Quem sabe? Quem sabe? Isso mexeu comigo. A gente talvez não sabe o porquê. Mas quem sabe você precisa. Quantas terras secas, quantas terras boas, mas que estão estéreis, que estão infrutíferas, por simples fato de não poder entender isso, por simples fato de ainda não compreender isso, de que elas são criadas à imagem e semelhança, de que elas são filhos de Deus. Só que elas precisam receber isso. Todos quantos recebeu, deu o direito de ser chamado. Que você possa receber isso de Deus, todo este legado. Para fechar aqui, a conclusão é que a graça de Deus, que sempre, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, mais uma vez, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, Ele vem a manifestar em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Eu já passei isso uma outra reflexão anterior. Os 5 segredos da igreja, os 5 segredos do triunfo da igreja. Porque se não fosse esse legado, se não fosse isso, a grande verdade, se a igreja não tivesse a sua origem em Deus, já teria deixado de existir há muito tempo. Pegou isso aqui? Se a igreja não tivesse a sua origem em Deus, já teria deixado de existir há muito tempo. Entenda que essa origem veio no contexto de Mateus 16, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando veio isso? A revelação do Pai para Pedro, diante de uma pergunta, compartilhei isso ontem,
diante de uma pergunta, para mim, não vou pegar outro contexto aqui não. Deixa eu fechar isso aqui. Diante de uma pergunta, que dizem ao meu respeito? Não o que outros dizem, não o que falam, mas o que vocês dizem agora ao meu respeito? Qual é o seu pensamento acerca disso? E de repente Pedro vai abrir a boca e vai dizer que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Diante dessa afirmação, ele vai dizer, não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que te revelou. Então, essa revelação está uma grande promessa, que não vai prevalecer as portas do inferno sobre a igreja que está edificada sobre Cristo. Então vamos lá, 5 segredos. Primeiro, não vou detalhar, só vou falar para mim fechar e concluir. A igreja foi edificada sobre a rocha. Segundo, a igreja caminha orando. Terceiro, a igreja caminha na palavra. Quarto, a igreja caminha no poder do Espírito Santo. E o quinto, a igreja caminha pela fé. A igreja triunfante foi edificada sobre a rocha dos séculos, que é Cristo. Caminha orando, caminha pela palavra, caminha pelo poder do Espírito e caminha pela fé. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente. Me ajude. Esse propósito todo é justamente isso, para me autodisciplinar. Tentar ser o mais resumido possível. Se você compartilhe aí, se inscreva, faça o seu comentário, não elogios, críticas. Coloque a sua crítica, porque é a crítica, são as críticas que me fazem continuar, que me fazem aprimorar, a procurar melhorar, e não os elogios. Então faça a sua crítica, faça a sua argumentação do que pode ser melhorado, aonde eu tenho errado, aonde eu preciso acertar, dá uma dica. Você que não é expert em vídeos, em publicações, se você visualizou esse vídeo, pode me ajudar de alguma forma, comente aí. Estou aqui para servir, para aprender. Estou apenas tentando me levantar, firmar os meus pés. Estou me apoiando ainda para conseguir engatear, caminhar, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Inscreva-se, compartilha, graça e paz. Chega!